Graça e paz, igreja, bom dia. Vamos orar. Amado Deus, nós nos rendemos a Ti. Nós nos prostramos diante da Tua soberania, da Tua bondade, do Seu amor. Mas Deus, eu peço que nesse momento, nesses breves minutos que teremos juntos aqui, que o Senhor possa estar falando poderosamente aos nossos corações, Senhor. Trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo alívio, trazendo refrigério, esperanças, Deus. É tudo isso que nós precisamos e reconhecemos que tudo isso só pode e vai vir de Ti. Por isso, reina nesta manhã aqui nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Obrigado. É engraçado que eu passei acho que uma ou 2 semanas já com alguma coisa em mente para pregar, mas às vezes foi com a Cris Poli também, mas ontem Deus falou, não é bem isso não. E eu falei, bom Deus, então se é outra coisa, é o Senhor quem manda, e o que a gente quer é sempre obedecer ao Senhor. E aí quando eu fui ver, era algo até que a gente tinha falado não faz muito tempo, mas ainda assim ele falou, mas é isso mesmo. E eu entendi por quê. Porque conversando com algumas pessoas recentemente, ou ultimamente, vamos assim dizer, deu para perceber que esse tema está mais forte do que quando a gente falou há um tempo atrás. E a pergunta, por exemplo, hoje é essa aí, como é que anda o seu fardo, hein? Porque eu tenho visto fardos bem pesados, e que às vezes você até não sabe nem como ajudar, então a palavra de Deus tem que nos ajudar nessa situação, porque dá um aperto no nosso coração de ver as pessoas lidando com fardos, mas não é nem pesado, é ultra pesado, que você às vezes fala, querido, vamos orar, porque eu não sei o que falar para você, eu não tenho uma solução para você. A pessoa também fala, também não tenho, João, mas então vamos orar, e é o que a gente tem feito com as pessoas. E a Bíblia fala muito de fardo. É interessante porque isso então não é novo, isso é velho, isso é algo que sempre existiu e vai continuar existindo. Então somos nós mesmos, através de Deus, através do Espírito Santo de Deus, é que temos que aprender a lidar com eles. E o que fazer na presença deles, quando eles surgem. Não estou dizendo que sua vida é cheia de fardo, não é isso. Até porque é bom entender o significado de fardo. Fardo não é um fardo de coisas boas, não existe fardo de coisas boas. O fardo, por definição, se você for num dicionário, você vai ver que é algo pesado, é algo que dá trabalho, não é nada positivo. Então, entre alguns tipos de fardos que a Bíblia relata, eu peguei alguns poucos, mas o que a gente vai focar mesmo é como depois nos livrar dele, porque a Bíblia também diz que tem uma maneira de nos livrarmos dos fardos, mas para a gente chegar lá, é bom a gente entender alguns que estão colocados na Bíblia. E talvez o primeiro deles está lá em Mateus 23:3, que é o próprio Cristo dizendo isso. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre quem? Sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Cristo está se referindo aos fariseus que traziam uma religiosidade que virava um fardo, que eles próprios não conseguiam cumprir com tudo aquilo, mas exigiam que os outros cumprissem. Graças a Deus, e se eu estiver errado, alguém pode levantar a mão e falar, eu me alegro de fazer parte de um ministério há mais de 24 anos, em que a gente luta contra a religiosidade. Em vez de impor religiosidade, nós lutamos contra. Então, aqui nunca não vai encontrar uma igreja que isso pode, isso não pode, uma lista de coisas que você pode fazer, uma lista de coisas que você não pode fazer. Não, porque a gente vive na graça, e graça é relacionamento de amor com o Criador. Então, essa coisa da religiosidade, às vezes eu escuto até hoje, não, porque não pode bermuda, homem não pode usar bermuda. Eu falei,
Como assim? Não, jogar futebol também não, e não sei o que também não, e na festa de aniversário do filho também não. Eu fico pensando, eu falo isso com respeito, eu respeito cada um, cada crença, mas é difícil, quer dizer, é difícil, e o próprio Cristo, porque a lei já havia sido dada a Moisés, então tem 10 mandamentos lá, cumprindo aqueles que são possíveis de cumprir, ele não deixou nada que não pudesse, ou seja, não matar, você não é obrigado a matar, não mentir, não roubar, não adulterar, não falar o nome de Deus, irmão, não tem nada, mesmo nos 10 mandamentos, que você fala, isso aqui é impossível. Não, não é impossível. Então, isso fechou, mas os caras criaram mais de 600, 600 coisas que podia, que não podia, respeita isso, respeita aquilo, não come isso, não come aquilo, e dia tal não faz e tal. Então, fardos pesadíssimos, difíceis de carregar, e às vezes a pessoa se sentia culpada, nossa, mas eu não estou conseguindo cumprir esse, eu não estou conseguindo cumprir aquele outro, eu não estou conseguindo ter uma vida dessa maneira, e isso oprime, desanima, afasta as pessoas do Senhor. Outro dia eu li uma história boba, pueril, mas dizia assim, que o cara, depois de muitas vezes ter sido convidado pela esposa, e por isso, por aquilo, e ele nunca ia, até que um dia ele foi na igreja da esposa, e estava lá numa boa, a esposa super feliz, e pá, e simplesmente o celular dele tocou, e ele não tinha colocado no silencioso. A igreja toda olhou para o cara, já imputando culpa no sujeito. A mulher chegou em casa, mas isso é coisa que se faça, esculachou o cara. Conclusão, nunca mais voltou. Não voltou. Parece bobagem, mas é uma realidade. Mas por causa dessa coisa a gente erra, quer dizer, você acha que o cara deixou, esqueceu, porque a gente, normalmente deixa o celular do jeito que está, e não se ligou, mas a culpa que foi colocada em cima dele foi tão grande que ele falou, esse meio para mim não me interessa, eu não quero esse meio. Então nós temos que também nos cuidar para que isso não vire um fardo na vida das pessoas, e exigir delas algo. Não estou liberando geral, não estou passando a mão em cima de pecado, não é nada disso, mas tem uma série de mandamentos deixados por Deus, e todos são possíveis de ser cumpridos, mas fora isso, hoje nós estamos na graça, e a graça não significa que tudo pode. A graça não anula a lei, a graça não anula a lei, jamais vou falar isso, mas cobrar algo dos outros que você próprio não faz, isso é pôr peso e fardo nas costas dos outros. Qual outro fardo que, e esse então ultimamente tem sido, eu mesmo tenho me deparado com ele nos últimos 2, 3 anos de uma maneira que antes não tinha, mas estou agora, de uns tempos para cá, sabendo lidar um pouco melhor com isso. Mateus 20:12 diz assim também: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia, o fardo do trabalho. Aí você fala, João, mas eu preciso trabalhar, eu tenho conta para pagar. Eu falei, eu sei disso, eu também, mas que a gente receba da parte de Deus sabedoria, discernimento, graça, para balancear isso bem, porque senão vira um fardo que você não vê mais sua família, não dá atenção a mais nada, e fica 24 horas com aquilo, quer dizer, mesmo quando você não está no escritório, a tua cabeça continua lá, e é um fardo, é uma fadiga, que é o que esses trabalhadores estão falando, é uma fadiga. Eu sou de uma época em que eu tive talvez a primeira, e depois tive a segunda geração de BIP. Alguém teve BIP aqui? Deixa eu ver. Até que bastante, hein? Normalmente era médico, dentista, né, que tinha BIP. Para aqueles que não têm ideia do que eu estou falando, era um aparelhinho desse tamanhozinho assim, pequenininho, a primeira versão. E que, o que acontecia? Quando alguém precisava falar com você, porque não existia celular, não existia nada disso, ligava para uma central e falava, olha, eu preciso falar com o João, e o código dele é 3456Y.
essa central fazia tocar o meu bip. Esse primeiro bip me obrigava a ligar para a central. Então eu tinha que achar um orelhão, tinha que achar alguma coisa, porque não tinha celular. E aí eu ligava para a central, e a central falava: o senhor Cláudio Zúculo está precisando falar com o senhor. Aí eu me dava achava outro fixo, e aí ligava para o Cláudio Zúculo. Você chegou a ter isso ou não? Aí eles deram uma avançada. E eu também tive a segunda geração de bip, que era da Motorola, que aparecia um visorzinho. Teve, Ricardo? Pager, que aparecia já um visorzinho de quem estava querendo falar comigo. Então já não precisava mais falar com a central e ligava para aquele número que apareceu. E aí depois veio o celular e tal. E eu me lembro que na empresa, quando começou a surgir essas coisas, os bacanas lá, os chefões lá de cima falaram: fiquem tranquilos, isso vai ser para dar mais liberdade para vocês. Isso é feio, Lídia? Não, é banana. Isso é uma banana, não é mesmo? O que significa isso? Estou dando uma banana? Porque você virava escravo daquele negócio. Porque antes era das 8 às 5 e ninguém te achava. Você ia para a tua casa e acabou. Agora você tem o pager, você tem o celular, então você tem que estar à disposição. O maluco do chefe manda 9 horas da noite algum recado, ou telefona, maluco, né? Então, piorou, madrugada. O cara não tem o que fazer, entendeu? Então, nós precisamos pedir a Deus realmente como eu lido com a fadiga do trabalho. Nós todos precisamos trabalhar, nós temos compromissos, mas ele não pode virar essa fadiga. Então, o trabalho realmente, às vezes, pode se tornar um fardo. Aonde mais encontramos fardo? Pecado é fardo. Salmista 38:4 diz isso: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades ou pecados como fardos pesados, que excedem as minhas forças. Excedem as minhas forças. Tem outro texto já do Novo Testamento que diz que o meu coração fica sobrecarregado com vícios, com pecados, com toda essa série de coisas que a gente sabe que é errada, mas estamos às vezes na luta. Isso se torna um fardo nas nossas vidas, muitas vezes insuportável de levar. Excede as minhas forças. Agora, é interessante aqui nesse caso desse fardo, porque você vê que é 38:4 e no 38:18 ele próprio, o salmista, que aqui no caso é Davi, ele já dá uma solução para o assunto. Ele fala: neste caso, o que eu faço? Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. E ele fala: não me desampare, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, nesse caso, o caminho de aliviarmos o fardo, o peso do fardo, confessa, reconheça. Primeira coisa, reconheça que você tem um tipo de iniquidade. Iniquidade é um pecado que se repete. Pecado é você errar o alvo. Então, quando a gente fala em pecado, você queria ter feito tal coisa, fez outra, às vezes nem foi muito consciente, foi meio... Isso é um pecado. E esse aí a gente vai lidar a vida inteira e vamos ter diariamente. Pensei que você está tirando foto de mim, Lídia. Pelo amor de Deus, você também não, hein, Lídia? Deixa os outros aí. Agora, quando você sabe que aquilo é um pecado e continua insistindo, isso vira uma iniquidade. Aí a coisa fica um pouco mais pesada para o nosso lado. Aí isso realmente é o que ele fala aqui. Isso é insuportável, excede as minhas forças. Então eu tenho que reconhecer que tenho isso, confessar que tenho isso, pedir perdão a Deus, porque Ele vai te perdoar e vai eliminar esse fardo. Nos dias de hoje, o trabalho de fato é um fardo, a religiosidade é um fardo, os pecados é um fardo. Agora tem um que está se tornando talvez um dos maiores, nós já falamos um pouco disso, mas Lucas 12:22, o próprio Cristo diz o quê?
A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, ou não andeis ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Essa ansiedade tem matado a muitos. Eu confesso a vocês que até um tempo atrás, quando eu ouvia, fulano de tal tomou uma decisão, tirou sua vida, que não sei o que lá. Eu muitas vezes achava, poxa, que coisa, hein? Como é que faz um negócio desse? Hoje a minha visão sobre isso é bem diferente. É bem diferente. Porque há momentos nas nossas vidas que, se você não tiver Cristo, que é o que nós vamos falar, ela de fato se torna insuportável. Insuportável. Então, daí para você desejar algo mais drástico ou buscar algo mais drástico, não é tão difícil, não é tão difícil. Então, as minhas orações a respeito de pessoas que estão passando por momentos difíceis, elas aumentaram em muito. E o meu amor por elas aumentou em muito também. Porque aquilo que eu achava que era uma bobagem, que era uma covardia, que podia ser qualquer coisa, eu sei que não é mais. Eu sei que não é. Então, nós temos que realmente ter isso em mente, lidar com isso de uma outra maneira, orar muito com isso, dar amor a essas pessoas, porque esse fardo não é brincadeira. Não é brincadeira. Então falamos de alguns fardos, poderia falar também do fardo financeiro. Parece que a população brasileira, mais de 60% está endividada, perto de 70%. Isso é um fardo também terrível de se lidar, não é tão simples. Principalmente eu acho que para nós cristãos, que a gente quer ter a vida em ordem, a gente quer ter os nossos compromissos honrados. Se não honramos, não é porque a gente não quis honrar, mas porque realmente às vezes não teve condições para isso. Mas vira um fardo sim, não vamos dizer que não é, porque é um fardo. E há outros, às vezes o fardo de um relacionamento truncado, um casamento difícil, vira outro fardo. Algo que não era para ser, algo que era para ser maravilhoso, algo que era para ser gostoso, tudo isso que um casamento traz, mas por alguns breves momentos, às vezes acaba virando um fardo. Então, tem que haver uma maneira de nós sairmos dele e mudarmos isso. E aí a gente começa a buscar na palavra algo que nos traga uma nova visão, uma nova esperança sobre isso. E você vai se deparar lá em Isaías 46, de 3 a 4, ele já dizia isso aqui, ó. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda que tiverem cabelos brancos, já tem alguns aqui, eu os carregarei, e eu os fiz, e eu os levarei, e eu os carregarei, e os salvarei. Aleluia. Quem carrega você e eu é Deus. Às vezes a gente acha que somos nós, pela força das nossas pernas, pela nossa capacidade, eu posso, eu consigo, eu faço. Você tem a sua parcela de fazer, de buscar, de se esforçar, de trabalhar, de ralar, mas o texto aí é claríssimo, é Ele que nos carrega desde o ventre materno. Significa que eu e você não fomos erro de tabelinha, não fomos um descuido, não fomos absolutamente nada, nós fomos planejados por Deus. Você tem que ter essa certeza, porque tem gente que fala, não, eu não era para ter nascido, a minha mulher tentou me abortar várias vezes, eu não era desejado. Você sempre foi desejado por Deus. Foi Ele que planejou o teu nascimento da forma como foi, porque Ele diz aqui que carrega você desde o ventre, leva nos braços desde o nascimento e até a velhice. Então, aleluia, que bom. E aí depois, se você avançar, você vai achar um Salmo 68, 19, que talvez
Eu vou até ler mais dele aqui, além do que eu vou projetar. Esse salmo para mim é fundamental e tem me sustentado. Salmo 68, 19. Resumidamente ele diz isso aqui, ó. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o quê? O nosso fardo. Aleluia. 68, 19, e ele continua assim. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus nosso Salvador. A cada dia ele, em outra versão, diz que nos carrega em seus braços. O nosso Senhor Deus é Deus que salva. O soberano nos livra da morte. Porque qualquer fardo, se você não lidar bem com ele, ele te leva para a morte. Falamos disso agora há pouco aqui. Ele te leva, uma ansiedade leva, um desespero leva, uma crise financeira altíssima leva, a perda de um ente querido leva. Todos esses fardos que muitas vezes, eu conheci um casamento que ele se desfez, simplesmente o único motivo era uma família de 4 pessoas, sendo marido, mulher e 2 filhos, e infelizmente um dos filhos veio a falecer ainda meio jovem. O pai não suportou ter perdido aquele filho. Acabou o casamento, acabou a família. Eu não estou dizendo que é fácil perder um filho, não estou. Inclusive o tema da pregação que eu iria pregar é como nós lidamos com as perdas. Como nós lidamos com as perdas. Você está preparado para perder algo? Não estou dizendo filho, mas um trabalho, um emprego, uma posição, algo que você tinha e no dia seguinte não tem, uma saúde. Nós temos que estar preparados para isso. Porque tem 3 respostas de Deus. Estou adiantando uma pregação, depois vou repetir. Mas você encontra 3 respostas de Deus, não tem mais. Uma é sim. Então alguém escreveu algo no caderno e Deus fez sim para aquilo e concedeu o milagre, né? Esse é o sim de Deus. Todos nós já tivemos, já tive vários sims de Deus. Aleluia, glória a Deus, vem aqui, dá testemunho, bate palma, acorda 2 ou 3 que estão cochilando e vamos que vamos. Palma tem isso também. E vambora, Esse é o sim de Deus. Agora, tem o não de Deus. Pedi tal coisa e Deus falou não. Pedi outra coisa e Deus falou não. E a gente vê muitas situações na Bíblia que Deus fala não. Davi, não é você que vai construir, não. Tua mão está suja de sangue. Não é você que vai construir. Os apóstolos falam assim, não, podemos pedir para descer fogo sobre esses samaritanos que não estão deixando a gente passar por aqui. Não. Ele já começa dizendo não logo de cara no paraíso. Não, dessa fruta não comereis. E por aí vai, tem um monte de não na Bíblia. E o não de Deus, ou o não de um pai, de uma mãe, ele é chato, nos faz ficar meio bicudinho, mas não é não e fica definitivo. E aí daqui a pouco você fala, bom, já virei a página porque recebi um não de Deus. Mas tem o sim, mas não agora. Esse é o pior. Esse é o pior. Sim, mas não agora. E como nós nos preparamos para o sim, mas não agora? Tem excelente explicação na Bíblia para isso. Depois não vou mais poder pregar, mas está lá no livro de Abacuque. Capítulo 1 de Abacuque. O Abacuque, ele encara a Deus falando assim, pô, e aí, meu? Até quando vai ficar esse negócio? Nós que somos os justos, sofrendo por causa desses esmanés aí, não está vendo que ele, o Senhor, que você não Deus justo, você não Deus bom, como é que está permitindo tudo isso? E ele esculacha. Capítulo 1, Abacuque esculacha, não tem medo e tal. No capítulo 2, Deus vem e diz para ele, ô Abacuque, você tem toda a razão no que você está falando. E tudo isso que você está falando vai acontecer, mas não agora. E aí no capítulo 3, o texto diz que ele estremece, porque ele ouve a voz do Senhor,
acata aquilo que recebeu e sabe como ele se prepara por sim, mas não agora, esperando o pior. O pior. Porque ele diz, ainda que a figueira não dê, ainda que o meu bezerrinho morra, ele lista só tragédia. Só tragédia. Ele vai listando só tragédia, só caos. Mas ainda assim, confiarei no Senhor. Uau! Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para isso? Para perder o bezerrinho, para perder a figueira, para perder a plantação? A gente precisa estar. A gente precisa estar, porque a gente começa o dia e não sabemos exatamente como é que vai acabar. Ontem eu tenho ido, não vou mais pela Marginal de manhã, mas a volta ficou ainda meio complicada. O Cláudio outro dia, ele é motoqueiro também, e ele falou, como é que você vai para Lapa? Meu escritório é na Lapa e eu moro aqui na Zona Sul. Flávio, eu vou pela Marginal. Você é louco, meu, não anda mais na Marginal, que não sei o que, é perigoso e tal, vai por dentro, Faria Lima, mas é uma volta, bicho, é uma volta, é farol, é tudo. Mas tenho ido. A volta é que às vezes acabo vindo pela Marginal, porque eu fico com muita saudade da Lídia, eu quero voltar mais rápido, sabe? Para ir tudo bem, mas para voltar, estou louco para vê-la. Mas ontem, fizeram, não sei se vocês repararam, uma obra maluca no meu carro, acho eu, na Marginal, logo depois da ponte da saída da Bandeirantes, fizeram uma obra ali. Que antigamente não tinha trânsito, e por causa dessa obra agora tem sempre trânsito. Tem sempre trânsito, porque ele tem uma pista. Para ali. Ontem, sábado, sossegadíssimo. Estou vindo, ainda mais sábado. O Cláudio hoje não vai achar ruim, porque sábado pode. Estou ali e tem esses cones altos, desse tamanho. Não é aqueles coninhos, chapéu de bruxa, não. Aqueles conão alto, duro. Não é que um caminhãozinho, meu, não viu e me entrou e atropelou um cone daquele, e o cone quase que me pega. Não, se o cone tivesse me pego, eu tinha ido para o chão. E como diz a Lídia, poderia depois passar um caminhão por cima. Porque ela já... Aí ela abacuca. Aí ela abacuca mesmo. Porque se é para virar tragédia, deixa comigo. Então, não, porque depois já vinha um caminhão, já ia passar por cima de você. Eu falei, segura um pouco, era sábado. Mas acredita nisso? Quer dizer, nunca mais passo perto ali, porque... vou por qualquer lugar, não vou mais, tá? Mas, onde nós estamos num culto aqui, meu, vamos voltar. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Então, hoje nós temos que descobrir isso, tomar posse disso, que se você achava que era você que punha o fardo aqui, não, eu levo, eu sou forte, eu estou capacitado, e Ele está dizendo que é Ele que leva. Isso muda totalmente. Se você fala, é o Senhor, então acabou. Agora há pouco estava falando com uma querida também que está aí numa situação complexa, e aí ela falou, mas você quer saber, pastor? Já orei e já entreguei. É isso, porque quem está levando é Ele. Se Ele diz que de dia a dia Ele leva o nosso fardo, por que eu vou ficar tentando levar algo que eu não consigo? Se fosse dizer que é que nem uma criança no colo gostosinha, mas não, é bucha, é problema, é situações desesperadoras, é traições, é engano, é decepções com pessoas, ixi, meu Deus, é uma série de coisas. Então, entendeu isso? Aí depois aqui é Salmos. Aí quando você vem para o tempo da graça, você vem para Jesus, aí Ele faz um convite mesmo, e esse convite nós todos temos que aceitar hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De quê? De fardo, que são diversos tipos. Talvez eu não tenha mencionado algum que você esteja hoje sofrendo, hoje carregando, pois hoje é o dia de você entender, primeiramente, que quem leva é o Senhor, é Ele que leva. Se você achava que era você que levava esse fardo do teu casamento, se você achava que você que levava esse fardo das dívidas, das enfermidades, das desesperanças,
possibilidade de perder o trabalho, porque a empresa foi isso, foi aquilo, mudou aqui, mudou lá. Não, é o próprio Deus. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, você vai encontrar descanso. Porque o jugo dele é leve e o meu que é fardo é leve, porque o teu é pesado. O teu eu sei que é pesado. Eu sei o fardo de muitos aqui. E vou dizer uma coisa para vocês. Por um lado é triste de saber que muitos estão carregando fardos pesados, mas por outro lado é bom porque faz com que a gente ore mais ainda por vocês. É isso. Orando, jejuando e crendo nos milagres, como nós vimos aqui hoje. Crendo nos milagres. Então, não se sinta encabulado de compartilhar conosco, ou com quer que seja, um fardo que você possa estar carregando, porque ele vira motivo de oração, e Deus escuta, como foi dito aqui também no testemunho, Deus ouve. Então, o convite aqui é claríssimo: venha, vamos a Jesus. É legal vir para a igreja? É necessário vir para a igreja? Mas é a Ele que você precisa ter um encontro, é com Ele que você precisa conhecer. Ou seja, não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de um relacionamento com o Criador, com aquele que tudo pode. Tudo pode. Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode restaurar casamentos. A gente já viu tantas vezes isso. Aqui nessa igreja, que é uma igreja pequena, nós tivemos a alegria de ver casamentos sendo restaurados, casamentos sendo realizados. Eu sou muito, mas muito grato a Deus mesmo, porque, desculpa, talvez possa parecer que eu estou me gabando disso, mas não é essa a intenção. Deus me deu a alegria de realizar mais de 40 casamentos. 40. Se você me perguntar, mas como assim, João? Nossa igreja é pequena, nosso ministério é pequeno, mas, sei lá, foi surgindo, fiz casamento até de gente que nem é do nosso meio, e tanto que quando eu fui realizar, mas por que você fez então? Não, porque a pessoa estava num casamento de um amigo que eu fiz, que era da nossa igreja, aí gostou, achou interessante, veio e pediu para mim fazer. Nessa ocasião, no primeiro deles, porque já fiz alguns, aí eu fui com meu pastor Chori, falei: olha, tem um casal aí que vai casar, eu praticamente não os conheço, não frequento nossa igreja, não sei se frequenta alguma outra, o que faz e tal, e está me pedindo para celebrar o casamento. E eu achei que ele foi muito sábio na resposta. Ele falou: João, alguém vai fazer. Então, bom, eu fui lá e realizei a cerimônia. Preguei sobre o Senhor Jesus. Foi lindo. Então, são essas coisas que só Deus que sabe fazer, e você não sabe, quando você vê, você está de novo alguém te chamando. Então, ter visto, e de 40, só 2 afundaram. Aí você fala: poxa, que chato. Não, que chato nada, porque a média é mais de 50% afunda. Porque, como dizem, casamento é igual submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso de jeito nenhum. Para mim, casamento é para toda a vida, porque tudo aquilo que é celebrado na presença do Senhor dura eternamente. É nisso que eu creio. E evidentemente que esses 2 que não viraram, porque não são cristãos, não frequentam a igreja e tudo mais, né? Então você vê que isso também tem um impacto muito grande. O nosso meio entende melhor, valoriza melhor o que é o casamento, e eu me alegro. Mas então estou falando de milagre. Então é um milagre ver o que Deus tem feito nesses 40 e poucos casamentos que Deus me deu a graça de realizar. Por quê? Porque é Ele que leva os fardos.
Quem que está nos convidando? Está nos convidando aquele que tudo pode. Você não está recebendo o convite do João, do Pedrinho, do Biden, que o coitadinho está bem ruim, hein? Não, você está recebendo o convite daquele que todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle e para Ele. É esse que está nos convidando, não é menor do que isso. E Ele convida quem? A todos, não tem acepção de pessoas, não, esse aqui sim, aquele não, esse é pobre, esse é preto, esse é branco, esse é vermelho, não. Ele convida a todos, porque se importa com todos, não faz acepção de pessoas nenhuma. E de novo, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. E este ser vem para você e te convida. Troca o teu fardo comigo, João. Como a gente não vai aceitar? Como a gente não vai aceitar? E ele cumpre. E aí o que acontece quando você dá esse passo de aceitar esse convite? A tua vida muda totalmente. Sabe o que começa a acontecer? Aqui, ó, ganha um novo significado. E que bênção que foi isso. Eu ouvi, ela já subiu hoje para a aulinha, Cláudia Carla? Já? Que bênção. Não estou vendo ela aqui porque subiu. Está lá em cima, né? Foi acompanhar. Bênção. E ela falou que foi um divisor de águas na vida dela. Ouviram isso? Ouviu, né, Helena? Foi um divisor de águas na vida dela, a conversão. E de fato foi na minha também, e é na de todos aqui. Porque 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas. Que coisa tremenda, porque eu estava cansado da versão João 2000 e bolinha, cometendo os mesmos erros, sendo orgulhoso da mesma forma, tendo as mesmas reações, me irritando com as mesmas coisas, pegando bode de pessoas, julgando pessoas. Não estou dizendo que estou perfeito agora, não, é um processo, mas estamos vendo mudança. Eu vejo mudança. E porque eu sou gostosão? Não, porque o Espírito Santo agora habita em mim. Ele pisca, ele acende, ele fala: João, por aí não. Ou João, você fez bobagem, já vai lá e pede desculpa, porque não foi legal o que você fez. E coisas que eu não pedia, que eu falei: não vou pedir desculpa coisa nenhuma, não é assim e tal. Não. E outra coisa tremenda: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é por ter aceitado o convite de Cristo. Você passa a ter paz com Deus. E no que a gente tem paz com Deus, eu tenho paz comigo, e ao ter paz comigo, eu tenho paz com a Lídia, com todos vocês, porque eu estou em paz com Ele. Agora, se eu não tenho paz com Deus, se eu acho que Ele, como Abacuque 1 não tinha paz com Deus, tanto que ele esculacha: até quando nós vamos passar por isso? Até quando? Aí quando Deus fala: olha, tudo isso que você falou eu vou fazer, mas não agora. Aí ele aceita aquilo e fala: então tá, então a partir de hoje eu me preparo para o pior, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai mudar tudo isso. Então eu vou poder te louvar. Então, essa paz que ele passou a ter com Deus, por ter entendido que a proposta e a promessa de Deus iria se cumprir. Então, as propostas e promessas que Deus tem na vida de cada um de vocês serão cumpridas. Aí você fala: mas ainda não. Espera, a história não acabou. De jeito nenhum. Então, tenha paz com Ele. E a hora que você tem paz com Deus, você experimenta a paz com quem quer que seja. É uma mudança total, mas absolutamente total. E isso muda demais, é um divisor de águas mesmo. Porque você torna, como eu falei, Coríntios 6,19, você torna morada do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?
e que vocês não são de si mesmos. Ou seja, de novo, esse fardo não é teu, vocês não são de si mesmos. João, você está tentando carregar algo que eu não mandei você carregar. Você está tentando ser uma mãe num nível que eu não exigi que você fosse. Você está tentando ser um pai perfeito que não tem como ser. Isso vira um fardo, isso vira um fardo. Pois saiba que esse fardo quem leva sou eu. Sou eu que levo esse fardo. Seja o melhor pai que você puder, seja a melhor mãe que você puder, seja a melhor esposa, seja o melhor marido, mas não busque uma perfeição, porque isso não existe. Cristianismo não é perfeição, cristianismo é perseverança. Perseverança, não desista, continue. E para completar, você, quando aceita o convite de Cristo, você tem a convicção da sua filiação divina. De novo, você não caiu aqui por acaso, você não caiu aqui sem saber como. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau! Imagina, já pensou na tua herança? Porque agora você tem uma herança como filho de Deus. E a herança é paz, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Essa é a herança. Como filho, por causa de você merecedor? Não, mas pelo sacrifício dele na cruz. O sacrifício dele na cruz justifica a você, justifica a mim, nos torna santos. Aí você fala, santo? Eu não tenho nada de santo. Pois saiba que santo é separado. Ele nos separou do mundo. Eu às vezes falo para a Lídia, está virando lá algum canal, eu paro um tiquinho, eu viro para a Lídia e falo, não, Deus me tirou desse negócio, eu não aguento nem ver isso aí. Eu não sei se a gente fica chato, o que é, mas tem coisas que não dá liga mais para mim. Não consigo, não estou julgando. Se você gosta, respeito, mas no meu caso, tirou, eu não consigo, sei lá, faz parte dessa separação. Deus fala, não, João, vou te separar. E santificar é isso, separar do mundo, separar de coisas que não agregam valor, que você fala, o que eu estou perdendo meu tempo com isso? Não, vamos pôr em outra coisa. E de fato a gente ou desliga ou põe outra coisa. Então, meus queridos, eu estou muito feliz de Deus ter me pedido para trazer essa palavra novamente, porque realmente, ultimamente andei conversando com pessoas. Confesso que abalou meu coração de ver tanto fardo, coisas pesadas, coisas difíceis, preocupações reais, não é mimimi, não é exagero. Eu achei que ia comprar um Polo, só vou conseguir comprar um Gol. Não é disso que estamos falando. São coisas mais profundas que incomodam, que trazem peso, que ou é relacionada à família, ou é relacionado a uma questão financeira mais séria. São várias coisas. O salmista do 37, ele também define isso muito bem para a gente ir caminhando para o final. Estou avançando ou estou... é aqui. Aqui, ó. 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Hoje é dia de nós entregarmos. Você precisa ter fé para isso. Porque as primeiras vezes que eu vi esse texto, eu falava assim, mas parece uma coisa meio irresponsável, né? Tipo, fica aí. Mas é ele que está falando. Não sou eu. Isso não está assinado pelo João. Está assinado pelo salmista. Está na Bíblia. Por que está aí? Porque ele de novo já tinha dito, sou eu que carrego. Bendito é o Senhor que leva meus fardos dia a dia. Bendito é o Senhor. Então ele já falou lá atrás, ele está trazendo de volta para lembrar de novo a gente. Olha, entrega, João.
Agora, de novo, eu já falei isso tem mais de 10 anos, porque o português, ele, algumas coisas, ele é incompleto, porque o entregar, você pode imaginar, isso aqui está meio velho, sabe o que, Lídia, toma aí, vai. Entreguei para a Lídia. Que bom, vou tentar comprar outro e tal, e coisa aí. Tamo aí, entreguei. Será que tem outro slide? Só um minutinho. Eu pego de volta. Esse é o entregar. Mas na versão original, entregar é arremessar, como uma flecha. A hora que você arremessa e solta, não tem como pegar de volta. Acabou. Não é mais teu. Você vai pegar outros, mas aquela situação você precisa entender, e pela fé, que você entregou para o Senhor. E Ele sim é melhor do que você, é melhor do que mim, para cuidar daquilo. Porque se você tivesse condições, aquilo estaria resolvido. Se não está resolvido, porque não está na sua alçada, não está dentro da tua capacidade. Então o que se faz? Entrega, mas entrega de lançar, de disparar, para não tem como pegar de volta. Pai, está contigo isso. Essa questão judicial está contigo, essa questão financeira está contigo, essa enfermidade está contigo, essa depressão está contigo, essa ansiedade, tristeza, pânico, seja o que for, eu arremessei. Essa decepção com fulano, com fulanas, eu arremessei, não está mais na minha mão. E eu sei que o Senhor fará o melhor por mim, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor tem coisas boas a meu respeito, e eu creio nisso. 1 Pedro também diz o que? Lança sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente não pode duvidar de uma coisa dessa. Às vezes a gente duvida, a gente esquece. Não, eu não esqueço, eu não duvido. Quando minha fé está abalada, eu olho para a Lídia, porque eu ando com um milagre ambulante mesmo. Eu olho para ela e falei, bem, se o Senhor fez por ela, isso é difícil para o Senhor fazer? Não é. Não é. Se o Senhor me livrou de um tiro a queima-roupa, o cara que atirou em mim não estava a 1 metro de mim, ele estava a 50 centímetros de mim, atira em mim e Deus me livra. Tem gente aqui que não sabe desse testemunho, né? Christian sabe? Não, né? Não? Continua vindo que uma hora eu conto. Jesus, aprendi com Jesus, o cara era marqueteiro de primeira. Então, Marcelo sabe? Continua vindo. Karina já ouviu? Karina, já? Que você também já tem um tempo de casa, né? Então tá, uma hora eu conto. Mas, então, eu paro e penso, João, você está duvidando do quê? Você esqueceu do tiro? Você esqueceu da Lídia? Você esqueceu da primeira filha que te tomou 7 anos e meio para tê-la, e vocês tinham desistido de ter filhos, estavam caminhando para adoção? Mas não é caminhando no pensamento, caminhando com o quarto pronto. Nós estávamos com o quarto pronto do filho que iríamos adotar, que era, bem na verdade, era a filha. Quarto pronto, sabe o que é isso? Quarto pronto de uma filha que a gente ia adotar, porque 7 anos e meio de tratamento, a Lídia não engravidava, nós desistimos. E aí Deus falou, opa, aqui, hein, deixa esse fardo comigo, e nos deu, em vez de 3 filhos. Então, às vezes é falta de memória. Quando eu me desespero, é falta de memória, só pode ser. Porque eu e ela e nossa família já tivemos várias demonstrações de maravilhas da parte de Deus. Então, por que eu preciso às vezes ficar que nem um... Não vou nem falar. Mas é isso. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Isso complementa. Às vezes o teu fardo está tão pesado por causa do teu orgulho. Desculpa falar. Nosso orgulho às vezes nos faz com que os fardos fiquem mais pesados do que eles deveriam ser.
Porque no convite de Cristo, ele diz que há uma troca. Fica com o meu que é leve. E por que o dele é leve? Porque ele é manso e humilde de coração. Então, algum fardo nós vamos ter. Fardo de educar uma criança, fardo de construir uma casa, fardo de construir um casamento. Deus não veio aqui hoje falar assim, não tem fardo mais nenhum para o pessoal da frente. Não, tem mas ele é leve, porque eu agora me humilho diante da poderosa mão de Deus. E ao fazer isso, o fardo fica leve. Do contrário, ele fica insuportável. Eu queria chamar o louvor aqui, que hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Mais para dedilhar, porque a bem da verdade, não, fiquem vocês aqui embaixo, desculpa, pode ficar aqui embaixo, porque vocês serão úteis também aqui embaixo hoje. Quem que está? O Sandro, só tenta pôr lá alguma coisa de fundo, algum gospel instrumental lá no Spotify, alguma coisa, deixa tocando no fundinho lá. Mas por quê? Eu senti também da parte de Deus que hoje a gente precisa orar um pouco. Mas não é que todos vão vir aqui, não. Se você tem enfrentado fardos pesados e quer realmente hoje sair aliviado daqui, que isso seja um peso dentro da normalidade e não algo que de fato te consome, te entristece, te abate. E eu sei que muitos têm, e às vezes eles vêm e voltam. Eu vou te pedir para ficar em pé. Fique em pé um pouquinho, sem vergonha nenhuma, porque você vai ver que ao teu lado terão várias pessoas em pé também. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para os obreiros da casa, os obreiros e diáconos que estão presentes, encontre essas pessoas, vão até lá, faça uma pequena oração. Quem recebeu, senta, quem não, fica em pé, porque a gente vai continuar orando e todos vão receber oração. Ninguém vai sair daqui sem oração, para que Deus esteja operando aqui, fazendo verdadeiros milagres, porque só Ele pode. Porque Ele disse na palavra, dia a dia, sou eu que carrego os fardos de vocês. Para que a gente possa entender isso, tomar posse disso, que não há nada que Ele não possa fazer. Vamos começar a orar com o pessoal. Eu não sei vocês, mas eu estou bem mais levinho. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que tudo pode, e que hoje, mais do que nunca, a gente sai daqui na certeza que é Ele quem carrega os nossos fardos.